Bom, gente, agora vamos ver a história da polaridade das ligações. Quando é que uma molécula é polar, quando é que ela é apolar, o que é que faz com que ela venha a ser polar e apolar. Até lembrando que isso daí vai ser essencial para a parte de forças intermoleculares, que na real é o que tem a maior aplicabilidade cotidiana, é o que o Enem ama de paixão. Então, primeiro polaridade, depois forças intermoleculares. Vem comigo que a gente vai aprender muito. Vamos nessa, que hoje é um ótimo dia para aprender química, já ia esquecendo. Vamos nessa. Olha só, quando vocês pensam numa ligação iônica é aquela que tem íons. Se eu tenho íon positivo, negativo, todo composto iônico, sem exceção, ele é polar. Agora, quando você vai para a ligação covalente, aí eu posso ter uma ligação polar ou apolar. Você vai, pô, Michel, o que é polar? Gente, é quando tem dois polos. Tem um polo positivo e tem um polo negativo. Então, se eu tiver dois polos, um positivo e um negativo, eu tenho uma ligação que seria polar. Beleza? Vamos olhar o seguinte. Ligação covalente polar. Aí tem uma definição aqui, depois a gente desenrola fácil. Vocês têm assim, ó. Quando dois átomos de diferentes eletronegatividades, então, se eles têm diferente eletronegatividade, quer dizer que tem um mais e um menos. Eles se unem através de uma ligação covalente. O átomo mais eletronegativo atrairá mais intensamente o par eletrônico da ligação, provocando a formação de um dipolo real. O que é eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem, é a vontade, entre aspas, de ganhar elétron. Se eu tiver dois átomos ligados e tiver um que é muito eletronegativo, ele vai pegar o par de elétrons da ligação e vai puxar para ele. Então agora é hora de nós colocarmos muito bonitinho na nossa cabeça a fila de eletronegatividade, que é essa daqui, ó. Eu coloquei aqui. Lembre, ó só, lembre, tá bonitão aqui. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e fósforo. E por último, a gente pode colocar aqui o hidrogênio. Não custa nada colocar o hidrogênio. Vamos colocar o rapaz aí. Quem é o elemento mais eletronegativo da tabela toda? É o flúor. Se é o flúor, quer dizer que essa fila, ela rola assim, ó. O mais eletronegativo é o flúor e desses, o menos eletronegativo é o hidrogênio. Lembrem que esses caras aí, eles são os ametais, que são essenciais para a gente, muito importantes para a gente. Tem algumas frases aqui para decorar, tipo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Beleza, é uma frase. Eu vou ser sincero. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de decorar frases. Então, eu decorei a palavra. Eu sei que é uma besteira, mas eu decorei assim, Fonkli Briskip. Fonkli Briskip. Eu ficava Fonkli Briskip, até que a parada entrou na minha cabeça. Então, ou você decora, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, ou Fonkli Briskip, de qualquer jeito eu tenho que lembrar. Fon. Os três elementos mais eletronegativos, tá? Fon, o tempo todo. A gente vai precisar de mais. Então, vamos lá. Vamos entender. Se eu tiver uma molécula simples, que nem essa daqui, HF. Aí vocês sabem que entre o hidrogênio e o flúor é o mais eletronegativo. Então ele vai pegar os elétrons e vai puxar para ele. Porra, se o flúor está puxando os elétrons para ele, quer dizer que o flúor vai ficar negativo e o hidrogênio vai ficar positivo. Então aqui eu posso dizer que eu tenho um dipolo. O que é dipolo? Dois polos, um positivo e um negativo. Então claramente isso aqui é uma ligação polar. Então, quando é que a ligação é polar? Quando tem diferença de eletronegatividade. Meu amigo, teve diferença? Se são elementos diferentes, ela é polar, não tem dúvida. Agora, qual é a outra situação? Olha só, se eu tiver dois átomos iguais, idênticos, se a eletronegatividade é a mesma, ninguém vai puxar o elétron mais forte. Se ninguém puxa, pô, tu tem flúor com flúor. Essas duas criaturas ligadas, se eles são exatamente iguais, eu posso dizer que nem puxa um, nem puxa o outro. Então essa ligação aqui, ela vai ser uma ligação apolar. Beleza, aí eu pus aqui, ó. É aquela que ocorre com átomos de igual eletronegatividade, ou seja, elementos iguais. Uma vez que o par eletrônico ele fica igualmente distribuído, ninguém puxa mais forte. Então você já aprendeu. A ligação ela pode ser polar ou apolar. Gente, a gente está falando de ligação covalente, porque iônica sempre é polar.
Agora, a covalente, ela pode ser polar ou ela pode ser apolar. Se os átomos forem diferentes, é polar. Se os átomos forem iguais, a ligação é apolar. Agora, vamos entender uma coisa bacana pra caramba? Olha só. Veja isso aqui. Vetor momento de polar. E vai ter aquele pessoal dizer, ixi, lá vem física. Cara, tranquilo. Vetor, vocês sabem que tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Então a gente vai pensar só assim. O vetor momento de polar é um vetor imaginário que aponta para o átomo mais eletronegativo. Por exemplo, HF. Quem é o mais eletronegativo? É o flúor. Então, eu tenho um vetor que faz isso aqui, ó. Esse vetor, ele sai do H para o F. Esse F fica negativo e o hidrogênio vai ficar positivo. Então, isso é o vetor momento de polar. Se tiver F com F, como é o caso aqui, ó, não tem vetor. Não tem vetor. Gente, vocês lembram que dentro de uma molécula eu posso ter várias ligações. Então, uma molécula só, ela pode ter muitas ligações. Se uma molécula ela pode ter muitas ligações, isso significa que para saber se a molécula toda é polar ou é apolar, eu tenho que somar os vetores. Olha só o que é que eu pus aqui. Através de processos vetoriais, a gente pode determinar a resultante. Se a resultante der zero, um puxa para um lado, um puxa para o outro. Quer dizer, um anula o outro, a molécula é apolar. Agora, se a resultante der diferente de zero, a molécula ela é polar. Tenho certeza que vocês têm alguma noção de vetor. Eu não preciso de uma coisa muito grande de vetor, é só um pouquinho. Fiquem tranquilos, seguros, vem comigo. Olha só. Michel, está começando a complicar, tá nada. Vamos pensar. CO2. Você sabe o que é que vocês precisam acertar? A geometria. Se você acerta a geometria, você acerta a polaridade de qualquer molécula. Olha o CO2, começando com ele. Vocês estão vendo aqui que o CO2, ó, o oxigênio puxa o elétron. Então, vetor para o oxigênio. E o oxigênio puxa o elétron. Gente, vocês percebem que eu tenho dois vetores. Eles têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários? Se eles têm sentidos contrários, este vetor anula este. Isso quer dizer o quê? Que o momento de polar resultante aqui é nulo. Se ele é nulo, quer dizer que essa molécula ela é apolar. Agora vem uma coisa super importante. Abra o ouvido aí, ó. A molécula é apolar. O conjunto é apolar, mas a ligação é polar. Então essa ligação aqui, individualmente, ela é uma ligação polar. Se eu olhasse só entre o C e o O não é mais eletronegativo, então uma ligação é polar. Como a molécula tem duas, elas se anulam. Mais ou menos, vamos para a seguinte, a velha e boa água que a gente ouve tanto falar, que a água ela é polar. Vocês sabem que entre o H e o O ganha, ó, ele puxa. Entre o H e o O ganha. Você vê que os dois vetores estão para cima? Se os dois vetores estão para cima, não tem como eles serem anulados. Se não tem como eles serem anulados, vai ter uma resultante para cima. Então basta eu colocar assim, ó. O momento de polar resultante é diferente de zero. Se a resultante é diferente de zero, se tem resultante, quer dizer que essa molécula, ela é uma molécula polar. E a gente sabe que como é o O que puxa, ele vai ficar com a carga positiva, desculpe, vai ficar com a carga negativa, claro, se ele está puxando elétron, ele vai ficar com a carga negativa e os hidrogênios vão ficar com cargas positivas. O O puxa, fica negativo e os hidrogênios ficam positivos. De boaça. Vamos para outra. Nitrogênio, o que é que eu posso dizer? Como ele é mais eletronegativo, lembre, FON, Klebrisky, FON, sempre, FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio são os mais eletronegativos. Então o nitrogênio puxa e o nitrogênio puxa. Gente, todos os vetores estão para cima. Então não tem como anular esses vetores. Quer dizer que esse nitrogênio vai ficar negativo e os hidrogênios vão ficar positivos. Essa molécula, claramente, isso aqui é uma molécula polar. Então, ó, você vê o CO2, o gás carbônico é apolar, foi a primeira. Depois, a água é polar, a amônia, que é essa substância super importante, tá? Uma base super importante, que é o NH3, é polar. HCN, você vai devagar, ó. Entre o H e o C, dá C. Entre o C e o N, dá N. Os dois estão para a direita, não tem nenhum para a esquerda. Conclusão,
a resultante, não precisa calcular nada. A resultante é só olhar que ela é diferente de zero. Então essa molécula, ela é uma molécula polar. Tá tranquilo isso daí? Vamos olhar outros exemplos, mas vamos lembrar só uma coisa. Aproveita, coloca aí, ó. Gente, se eu tiver uma molécula só com carbonos e hidrogênios, a diferença de eletronegatividade é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente pode considerar que os hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, eles são apolares. Por isso que a gente ouve tanto falar que composto orgânico muitas vezes é apolar. Por que que o composto orgânico muitas vezes é apolar? Carbono e hidrogênio. A diferença é muito pequena. Se a diferença é muito pequena, a criatura acaba sendo apolar. Tranquilo? Mas vamos lá. Trabalhar juntos, sempre. Se eu olhar essas moléculas, olhem as duas da esquerda. Entre o C e o C, não há diferença nenhuma. Se não há diferença entre o C e o C, quer dizer que ninguém ganha. Agora, entre o C e o CL ganha. O CL ganha. Entre o C e o H, o vetor é bem pequenininho, mas o C ganha. Se fosse só CH, eu nem contava. Entre o C e o H, o C ganha. Gente, dois vetores para cima, dois vetores para cima. Está todo mundo para cima. Se está todo mundo para cima, não tem como anular. Então eu posso dizer que o momento dipolar resultante aqui é diferente de zero. Essa molécula, ela é uma molécula polar. Eu tenho certeza que você, com o tempo, começa a ganhar segurança. Se tiver paciência com você mesmo, ó, nada de ansiedade, calma. Vamos olhar a próxima. Aqui tu vai, ó. Esse cloro puxa. Beleza, esse cloro puxa. Vetores que têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários. Cancela. Aqui entre o C e o H é o C. Entre o C e o H é o C. Vetores que têm a mesma direção e sentidos contrários se anulam. Opa, anulou tudo. Se anulou tudo, quer dizer que o momento dipolar resultante aqui é nulo. Se ele é nulo, eu posso dizer que isso aqui é uma molécula apolar. Para quem já está mais avançado, pode lembrar que, nesse caso aí, se eu tiver uma ligação dupla aqui no meio, ó, para completar os carbonos, né, que seria o ideal, eu tenho um exemplo clássico de isomeria cis-trans. Você vê que a de cima, os dois cloros estão do mesmo lado da dupla, eu teria o que a gente chama de cis. E na de baixo eu tenho lados opostos, eu vou ter o que a gente chama de trans. Aí você vê que a cis, ela é polar e a trans, ela é apolar. Lembrou dessa situação? Mas a parte de isomeria não é para se preocupar agora, né? A gente vai sedimentando e vai colocando muita coisa na cabeça de vocês aos poucos. Mas quem já lembra, vê isso daí. Vamos para as da direita. Gente, BF3, um exemplo clássico lá da física. O flúor é o mais eletronegativo de todos. Então ele vai puxar esse elétron. Esse flúor vai puxar e esse flúor vai puxar. Não quero vocês preocupados. Eu tenho três vetores, um para cima e dois para baixo na diagonal. Esses dois vetores aqui, ó, de baixo, eles vão se decompor. Eu faço a decomposição aqui, ó, na direção x, a componente x e a componente y. Gente, lembrem a seguinte coisa, a componente é um pedaço do vetor. Você multiplica ou pelo seno ou pelo cosseno, né? Depende da posição que aquela componente está. Mas o que eu quero que vocês observem é que essa azul corta essa, ó. Para direita, esquerda. E essas duas que estão para baixo aqui, ó, se somam e como elas são só um pedaço, elas anulam a de cima. Então, quando eu tenho essa geometria trigonal e os átomos são iguais, um sobe, esses dois são na diagonal. Quando eu faço a resultante, eu posso dizer que o momento dipolar resultante aqui é nulo. Se ele é nulo, essa molécula, ela é uma molécula apolar. Agora vem uma coisa importantíssima que você vai guardar. Lembre, ela é apolar? É. Mas se eu olhar só uma ligação, não olha o conjunto não, o conjunto se anulou. Mas se fosse o individual, a ligação individual, ela é polar. Então o que é que nós temos aí? Uma molécula apolar com ligações polares. Pode? Pode, tranquilo. As ligações se anularam. Tetraedro. Essa às vezes é mais difícil de ver, tá, gente? Mas vamos lembrar aqui uma coisa bem tranquila. Entre o C e o H é C, né? Entre o C e o H é C. Aqui é C,
e aqui é C. Eu tenho 3 para cima e 1 para baixo. Às vezes você pensa, opa, mas tem mais para cima do que para baixo. Cara, mas lembre que isso é um tetraedro. Isso não está num plano, eles estão em diagonal. Se eles estão em diagonal, se eu fizesse a decomposição, tá certo? Num tetraedro, aí já é uma matemática um pouquinho mais avançada, é geometria espacial. Se eu fizesse a decomposição, eu ia perceber que as resultantes, tá certo? Dos 3 que estão para baixo se anulam e sobra uma que anula a que desce. Então, toda vida, essa é boa a gente ter na cabeça, toda vida que num tetraedro, os 4 átomos forem iguais, tetraedro, os 4 são iguais, pode ter certeza, eles se anulam. Se eles se anulam, todo tetraedro que tem 4 átomos iguais, eu posso dizer que a resultante aqui é nula. Se a resultante é nula, vetor momento dipolar resultante é nulo, eu posso dizer que essa molécula ela é uma molécula apolar. Bora ver se vocês não começam a achar complicado. Eu vou colocar outros exemplos, né? E a gente vai respirar e se garantir. Olha só, esses 2 últimos exemplos aqui, para ficar muito bem, e vocês verem que polaridade é tranquila. Eu faço um pequeno resumo com vocês. Entre o carbono e o hidrogênio, o que é que a gente sabe? Tem a segurança, vai dar carbono. A diferença é muito pequena. Se fosse só carbono e hidrogênio, eu podia dizer até que era apolar. Entre o carbono e o hidrogênio, deu carbono. Todo mundo para cima. E entre o carbono e o cloro? Foncli, fui ontem no clube. O cloro é muito mais eletronegativo. O que é que tu já percebe? Está todo mundo para cima. Se está todo mundo para cima, eu posso dizer que o momento dipolar resultante aqui é não nulo, é diferente de zero. Então essa molécula, ela é uma molécula polar. Tamo junto? Olha esse outro exemplo. Você vai dizer, ah, mas ele é imenso. Ele é fácil. Bipirâmide de base quadrada. Olha só. Um flúor para cima, um para baixo. Anula. Um flúor para dentro, um para fora. Anula. Para cá, anula. Qual é a tua conclusão? Todo mundo se anulou. Então a resultante aqui, ó, momento dipolar resultante aqui, é igual a zero. É nulo. Quer dizer que essa molécula é uma molécula apolar. Mas entra aquele lance, né? As ligações se anularam. Mas se você olhasse só para uma ligação, se eu olhasse só para uma, essa ligação aqui, ela seria polar. Por isso que eu repeti aqui, ó, uma molécula apolar, ela pode ser formada por ligações polares. Vários vestibulares já cobraram isso aqui. Bora pegar agora, ver se todo mundo está seguro. Vamos fazer uma revisãozinha rápida. Vou afastar isso aqui um pouco. A gente já viu, né? Então posso tranquilamente tirar isso daqui. E vocês vão ver comigo só o seguinte. Agora vamos lá, todo mundo junto. Se eu pensasse num composto iônico, raciocina comigo. Se eu falar composto iônico, eu estou falando que eu tenho um cátion e eu estou falando que eu tenho um ânion. Eu tenho íons. O que é que você já sabe? Todo composto iônico ele é polar. Agora, se eu tiver ligação covalente, quais são os 2 tipos que eu tenho na ligação covalente? Eu tenho a ligação polar e a ligação apolar. Se eu dissesse para vocês que eu tenho o átomo A ligado com A, primeira coisa que você me diz, A e A iguais. São iguais, ninguém puxa. Então essa ligação aqui, ela é uma ligação apolar. Agora, se fosse A ligado com B, eles são diferentes. Eu não sei quem é o A e eu não sei quem é o B, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se eles são diferentes, essa ligação aqui, ela é uma ligação polar. Ela pode ser mais polar, se a diferença for maior, ou menos polar. Quanto mais polar, quanto mais forte o polo, mais perto da ligação iônica. Quanto mais apolar, mais ligação covalente. Então, ó, a ligação apolar, ela é 100% covalente. Quando começa a aparecer polos, ela vai começando a ter um caráterzinho iônico. Não é que formou íon, vai tendo um caráter iônico. Se ligaram nisso daí? Então lembrem, se eu pegar uma ligação entre átomos diferentes, ela é polar. Se for átomos iguais, ela é apolar. Tamo feito, tamo junto. Vamos lembrar que as próximas aulas elas são sobre a parte de forças intermoleculares e elas são muito importantes. Vai fazer Enem? Tem que dar o gás na parte de forças intermoleculares. Vocês vão ver como tem questão disso aí, tá? Beijo imenso no coração de vocês. Tô esperando vocês já já.